Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Começamos mais uma live neste domingo maravilhoso. Domingo, né? Estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre o reino, sobre a sua justiça. Deixa eu só abrir aqui. E aí, como é que você está neste domingo maravilhoso? Como é que foi a semana? Corrida, né? Do lado de cá foi bem corrida, bem cansativa. Mas que bom que estamos aqui. Quando você desfruta todo dia, né? Tira ali um momento para relaxar, para descansar, para pensar um pouco sobre os acontecimentos, né? Não fica tão pesado, né? Você tornar esse hábito. Bom, nós estamos aqui na série de mudança de vida. Hoje é o dia 142. Vamos até o final do ano, se assim o Senhor permitir. Então, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Hoje, o papo de hoje é plano de ação. Nós estamos aí nessa série Mudança de Vida, onde eu estou te ensinando alguns passos que é necessário para que a sua vida ela seja transformada, seja mudada. E não tem como realmente você começar sem ter um plano realmente definido. Então, a galera que quer fazer essa transição de carreira, que quer ser empreendedor, ela precisa de um plano de ação, um plano onde determine exatamente o que ela vai fazer, quando irá fazer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Nossa passagem de hoje está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Bora ler? Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que os alimentos, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Só até aqui, né? Quando a gente medita nesse versículo aqui de Mateus, né, a gente tem duas interpretações, né? Tem uma interpretação onde a pessoa fala, então, se não é para me preocupar, então eu não vou fazer nada, não vou correr atrás de nada, Deus ele vai providenciar tudo e eu vou ficar aqui na minha quietinha esperando receber. Só que essa teoria ela não faz muito sentido, porque em todos os momentos em que Deus abençoou o povo registrado aqui na Bíblia, principalmente o povo de Israel, eles tiveram que entrar em movimento, eles tiveram que fazer alguma coisa para que Deus ele fizesse outra. Por exemplo, quando Moisés ele está ali com o povo no meio do deserto, ali de frente para o Mar Vermelho, e aí ele ficou assim, o povo dizia assim, e agora nós vamos morrer, o faraó ele vai nos matar. E aí Moisés começa a clamar a Deus e Deus fala assim, Moisés, o que tá clamando a mim? Pô, coloca o teu cajado nas águas e marche, né? Então Moisés precisava colocar o cajado dele ali na água para que o mar se abrisse. Deus poderia ter dito assim, não, fica bem aí que eu vou fazer aqui, vou abrir o mar e tudo mais. Não, Moisés precisou tocar ali como um símbolo de que é necessário a gente fazer alguma coisa, né? A gente sempre precisa entrar em movimento para poder fazer as coisas acontecerem. Então não adianta muito a gente querer muita coisa, sonhar muito alto e não entrar em movimento. Quando a palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não significa que é para você deixar tudo que você quer e buscar somente o reino. É só que você precisa buscar primeiro o reino e depois as outras coisas, né? E quando a gente vem falar de plano de ação, bom dia, bom dia. Quando a gente vem falar em plano de ação, o que vem a ser? É você determinar o que vai ser feito em todas as etapas do seu processo. Tá? Então, quando você decidiu assim, não, eu quero ser empreendedor. Então, quais são as etapas desse processo?
primeiro saber em que área você quer trabalhar, né? Então você vai pesquisar, como a gente já falou aqui em algumas lives, você precisa pesquisar qual é a área que você se identifica, qual é a área que você mais gosta, qual é a área que você sabe que a sua mente ela tem mais facilidade de trabalhar. Então esse é um dos pontos. Beleza. Eu gosto de fazer isso daqui. Agora você vai pesquisar como trabalhar nessa área, porque existem algumas áreas que são muito delicadas e você precisa ter informações, todas as informações necessárias para poder atuar nela. Por exemplo, de onde você vai comprar mercadoria, como é que vai ser o seu fluxo de entrega, se você vai trabalhar numa loja física, numa loja online ou nos dois, se você vai precisar de algum funcionário, de alguma equipe, ou se você vai conseguir trabalhar sozinho. Então, são várias nuances que a pessoa precisa realmente pesquisar, porque o que acontece com a maioria das pessoas? Ela só pensa, eu vou abrir um negócio, aí pega todo o dinheiro dela, compra tudo de mercadoria e fica esperando as pessoas comprarem dela, mas não é assim que funciona, precisa de um plano de ação, né? Então, você vai determinar ali, eu vou inaugurar o meu negócio tal dia, então o que você precisa fazer até lá? Eu decidi que eu vou trabalhar numa loja física, então eu tenho que pesquisar o ponto, tenho que ver a questão da placa, ver a questão do fardamento, ver a questão das prateleiras, da mercadoria. São vários passos que precisam ser dados para que você de fato venha conseguir abrir aquele negócio. Vou só trabalhar online, tá? Mas qual vai ser a forma de divulgação? Você já sabe fazer tráfego pago? Sabe consegue aparecer nas redes sociais, consegue fazer isso ou aquilo. Então, quando a gente vai pensar num plano de ação para abrir um negócio, precisa ser detalhado realmente tudo aquilo que você vai precisar fazer. Precisa colocar a data, tem que ter prazo, porque quando a gente fala assim, eu vou fazer isso, fica muito aberto. A gente nunca sabe quando que vai fazer. E aí, quando ficar muito aberto, você não tem um compromisso de fazer aquilo dali, de tomar aquela atitude, né? Eu achei muito interessante quando a gente começou esse processo de empreendedorismo, que como eu já vinha assim de alguns estudos, né, sobre isso, a gente fez o nosso plano de ação e até hoje eu guardo ele, né, que já é para me preparar para a segunda loja, mas tudo realmente que a gente precisava fazer, sabe? O prazo para comprar mercadoria, o prazo para poder achar o ponto, o prazo para ter nome, porque a gente não tinha nem nome ainda. E aí quando chegou perto de acabar o prazo para o nome, porque a gente já tinha que ter o nome para poder fazer a placa e fazer o fardamento, aí a gente ficou pensando assim, meu Deus, e agora? Que nome vai ser? E aí a gente pensou em várias e várias coisas, tiramos um dia inteiro só para pensar nisso, né? E veio várias ideias, sabe, e aí a gente não queria usar um nome que já existia, né? Então a gente começou a pesquisar vários nomes, e aí houve assim uma chuva de ideias até a gente chegar no nome da nossa loja hoje. Então quando você tem um plano de ação determinado, você sabe o prazo que você precisa ter para poder fechar aquilo dali, fechar aquela tarefa, né? Porque se, por exemplo, a gente não tivesse colocado um prazo ali para dar pro nome, a gente não ia ter a placa no período certo, porque tem um tempo para se fazer a placa, não ia ter o fardamento no tempo certo, não ia ter ali os cartões no tempo certo, não ia ter nada, né? Então, nem o Instagram mesmo ia conseguir se movimentar sem ali um nome certinho, já conhecido ali pelo pessoal. E aí, depois do nome, faz o quê? A logomarca, né? Como é que vai ser essa logomarca, o que vai ter, o que não vai ter, quais são as cores, né? No começo a gente não estudou muito a respeito das cores, só colocou o que achava mais bonito. E hoje eu já ensino diferente, você precisa pesquisar de fato as cores, né? A gente passou por o ano virou e a gente passou por uma reformulação na nossa marca depois de pesquisar sobre as cores, o significado delas. E aí, quando se encaixou com a nossa missão da empresa, foi aí que nós mudamos a cor, mudamos o fardamento, mudamos a loja em si, né? Porque a gente entendeu que a gente estava realmente subindo para um outro nível. Então, todas essas passagens, ela precisa de um plano, precisa de um planejamento, né? Onde você determina a data, onde você determina quanto vai gastar, qual é o seu limite de gasto. Eu não sei quanto que eu vou gastar. Então, por isso que precisa pesquisar, né? Pesquisar os concorrentes, pesquisar. Hoje a gente tem aí disponível, porque na verdade é obrigatório colocar preço nas coisas quando você for divulgar algum produto, então você consegue perceber da concorrência. Os que cumprem a lei, né? Você consegue perceber da concorrência qual é o valor que eles estão ali oferecendo aquele produto. Michele, mas eu não quero oferecer esse valor. A verdade, a gente tem que
precificar nosso produto, e mais pra frente eu vou falar sobre isso em outro dia, mas a precificação do produto, ele vem de acordo com as contas, né, que você paga e o preço de mercado também, porque não adianta você colocar um preço lá em cima, sendo que a sua realidade ali no seu, nas pessoas que compram de você, eles não vê valor nisso, né? Porque que, tipo, o mesmo produto que é vendido numa feira é bem um valor e no shopping é outro valor. Porque o shopping, o fato de estar no shopping valoriza mais o produto, né? Mesmo que aquela pessoa tenha comprado mais barato ou no mesmo preço que você. Só que o ambiente que aquela pessoa está é totalmente diferente. Então, tudo isso precisa ser analisado. E aí, às vezes, a gente não pensa nesses detalhes, né? Quando começa algo, e aí tudo acaba desandando, né? Então, é necessário fazer esse planejamento. Deus, ele só trabalha quando estamos em movimento. Então, se você quer que a mão de Deus ela esteja sobre você, que ela haja sobre a sua vida, né? Quando fala assim mais para frente, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e para que ele haja na sua vida, é necessário você estar em movimento. Deus é um investidor. Se você não sabendo o que é um investidor, as pessoas que investem em outras empresas são aquelas pessoas que percebem que aquela empresa está em crescimento, está já em movimento, está pensando, porque se você chegar para alguém assim, eu tô precisando de dinheiro para investir no meu negócio, mas quanto que você vende? Ainda nem comecei, tá só na minha cabeça. Então não tem como emprestar. Porque o dinheiro é diferente de empréstimo, né? Empréstimo eles colocam ali numa taxa muito alta. O investidor não, é uma parceria que você fecha ali com ele, onde ele te dá o dinheiro para você investir no negócio e depois você paga para ele, né, uma parte, né? Ou então coloca ali como uma porcentagem do negócio. Dá para ele. Só que Deus é diferente. Ele simplesmente te dá o investimento necessário e ele não pede nada em troca. Ele é o melhor investidor que existe. O que ele precisa fazer para investir em você, investir em seu sonho, é você entrar em movimento. O que eu já percebi nesses últimos dias, nesses últimos 12 meses? Todas as vezes que eu fiz alguma movimentação de vendas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja por alguma estratégia que eu apliquei, o que aconteceu? Eu aprendi que as vendas elas vão sendo atraídas por aquela estratégia ou por outra forma. Então, toda vez que eu entrava em movimento, o dia ali que eu disse, não, hoje eu vou fazer uma ação de vendas aqui. E aí, por mais que aquelas pessoas que eu mandei mensagem talvez não comprassem, outras pessoas vinham assim, sabe, do nada e vinham e compravam aqueles produtos que eu estava oferecendo para outras pessoas. O que isso me mostra, né? Que a questão da lei da atração, ela é muito isso. Então, se eu estou ali querendo atrair mais vendas, eu entro em movimento, eu tiro novas fotos, eu faço novos vídeos, eu faço alguma coisa para que eu possa vender mais, as vendas elas acabam aparecendo de um jeito ou de outro. Então, o que isso vai nos mostrando? Que quanto mais em movimento você entrar, mais o Senhor ele vai estar te patrocinando, né, em relação aos teus sonhos. O que acontece é que as pessoas elas ficam esperando, de fato, Deus fazer alguma coisa, sendo que Ele não vai fazer nada se você não entrar em movimento. Então, é muito ruim, né? A pessoa ficar esperando, oh Senhor, e aí ela ora e nada acontece, e realmente não vai acontecer, porque a oração, ela já vem do nome assim no final, né? Ação, a gente precisa entrar em movimento, precisa fazer as coisas acontecerem. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando você se movimenta, quando você faz alguma coisa, parece que você vai atraindo mais coisas boas. Então, isso é o poder que nós temos quando nós entramos em movimento, quando nós fazemos as coisas acontecerem, né? O plano de ação te ajuda no passo a passo. Então, todas as coisas que eu faço aqui, tudo da empresa, né? Até na minha vida pessoal, mas mais da empresa que eu trabalho mais com isso, eu faço um plano de ação. Eu boto o objetivo, como é que é desenhado de fato um plano de ação? Você coloca o objetivo, o que eu quero? Eu quero isso daqui. Então, você vai descrever quais são as ações, quais são os passos que você vai dar para alcançar aquele objetivo, né? Aquela meta específica. Eu preciso fazer isso daqui. Então, você vai determinar o que você precisa fazer, como você vai fazer isso e quando você vai fazer isso e quanto que vai te custar. Não vai me custar nenhum dinheiro, mas vai custar tempo, então você tem que colocar lá, vai custar 2 horas de relógio, vai me custar 1 hora de relógio, vai me custar um dia inteiro, entendeu? Então, todos os planos de ações, eles precisam ser bem detalhados,
com o passo a passo para que você possa alcançar os seus objetivos. E esse plano de ação não é só na abertura da empresa, é todo o tempo, todo o movimento, né? Nós temos aí um calendário imenso, cheio de ações, de datas, né, comemorativas, que a gente precisa fazer planos de ações para essas datas e também precisa fazer outros planos para outros dias que não tem nenhuma data comemorativa, mas que você tem que vender do mesmo jeito, né? Então, quando a gente vai analisar assim, eu quero realmente ser empreendedor, eu quero ter o meu negócio, só que às vezes a pessoa pensa só ali no curto prazo, naquele momento de suprir alguma necessidade dela e não de fato de expandir, né, de crescer a mentalidade dela para poder ela fazer movimentos para o ano inteiro, movimentos que vai fazer com que ela tenha fluxo de caixa sempre, né? Ontem eu estava lendo, eu tô lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. E ontem eu li uma parte que eu achei muito, muito interessante, quando ele falava assim que nós não devemos trabalhar perseguindo o dinheiro, né? Mas que o dinheiro ele tem que trabalhar para nós. E quando um empreendedor ele está trabalhando pelo dinheiro, perseguindo o dinheiro ele não vai chegar para ele. Ele não vai chegar ali de forma que vai, sabe, suprir ali a necessidade dele. Ele vai estar com uma corrida de ratos, onde a pessoa trabalha, gasta, ou melhor, trabalha para poder pagar a conta e aí as contas foram pagas, mas aí não tem dinheiro para usufruir, aí ele tem que trabalhar um pouco mais para poder comprar mais alguma coisa, e aí ele fica nessa corrida, sabe? Trabalhando para pagar a conta, trabalhando para pagar a conta. E quando a pessoa diz assim, eu vou sair do meu emprego, eu quero liberdade, eu quero ser empreendedor, porque eu não aguento mais trabalhar só para pagar a conta, porque eu acho que eu ganho muito pouco. E aí ela pega, abre um negócio dela não porque ela quer ajudar as pessoas, mas sim porque ela quer suprir uma necessidade dela, né? No livro Empreendedor Rico também fala sobre isso, que quando as pessoas abrem um negócio ela falou bem claro assim, se você quer abrir um negócio só por causa do dinheiro, ou só porque você tá precisando ali de fato, então não abra. Procure um outro emprego, mas não abra um negócio só para ter dinheiro, só para suprir ali uma necessidade. Porque a importância do empreendedorismo é muito grande, né? Não é só para suprir ali a sua necessidade, não se trata sobre nós, se trata sobre as outras pessoas, de que forma que nós, com aquilo que nós temos, podemos alcançar aquelas pessoas, podemos transformar os nossos clientes. E à medida que mais pessoas vão sendo transformadas, nós vamos sendo recompensados por isso, por aquilo que nós estamos vendendo ou pelo serviço que nós estamos oferecendo. Então, quando a gente tem essa mentalidade de que aquele negócio não é sobre mim, não é para mim, mas sim para outras pessoas, para impactar e transformar a vida de outras pessoas, então sim, isso é um motivo para se abrir um negócio. Mas não, meu emprego está muito chato, não aguento mais esse emprego, vou trabalhar para mim mesmo. Essa pessoa que normalmente faz isso, o negócio dela não consegue durar muito tempo, porque ela está abrindo um negócio pelos motivos errados. Então a gente precisa realmente analisar qual é o motivo que está sendo por trás de querer abrir um negócio. O que de fato você quer com esse negócio? Eu só quero pagar minhas contas. Então procure um emprego, é mais fácil. Porque o empreendedorismo é um desafio muito grande, mas é a melhor coisa que pode existir. Porque quando você é empreendedor, de fato, quando você empreende da maneira certa, né, você de fato tem ali a liberdade. A liberdade que ninguém pode comprar, a liberdade que você realmente precisa. Quando você deixa ali o negócio rodando sem você, o dinheiro trabalhando para você, das empresas trabalhando para você, sem você estar lá, é o ápice, né, do empreendedorismo. E é aquilo que todos nós queremos chegar, né? Assim espero. No plano de ação, precisa determinar os prazos para realizar os objetivos. Então, determinar prazo te ajuda a realizar objetivos. Se você deixa muito aberto, no final do ano eu quero fazer isso, mas aí não determina o dia exato, né? É preciso determinar prazos para que os objetivos venham a ser realizados. O plano de ação pode ser usado como ferramenta para sair do lugar. Então, quando você pensa assim, eu quero muito fazer isso, o que eu preciso fazer para poder realizar esse objetivo? Então,
Você determina lá, escreve aquilo que você precisa no plano de ação e à medida que você for crescendo, à medida que você for expandindo, à medida que você for enfrentando os novos desafios, você vai utilizando cada vez mais essa ferramenta que é o plano de ação, né? E vai poder crescer, poder se desenvolver, poder fazer de fato a realização dos seus objetivos. Então, tudo aquilo que você quiser alcançar na vida precisa de um plano de ação. Ah, Michele, mas o que isso tem a ver com o que a gente leu, né, de Mateus ali, sobre as aves do céu, de não se preocupar? Quando nós fazemos um plano de ação, cria-se uma expectativa muito grande, né, de você vai realizar ou não aquilo dali. E quando você faz a sua parte e confia o restante nas mãos de Deus, confia o resultado nas mãos de Deus, você age como as árvores, ou melhor, como as aves, né, do campo que não se preocupam com aquilo que vão comer, com aquilo que vão vestir. Então é sobre isso, é de você fazer esse planejamento, de você fazer esse plano de ação e descansar no Senhor. O que é mais desafiador ainda, porque a gente sempre quer agir conforme a nossa vontade, ali nos colocando ali, como se nós fôssemos a cocada toda, né? O rei da cocada toda ali, fôssemos aquela pessoa que enfrentasse tudo sozinho, mas não. Quando nós confiamos de fato em Deus, colocamos esses desafios na mão dele, colocamos esse planejamento na mão dele, a paz que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração. E isso tem que ser o nosso objetivo, guardar o nosso coração, ter paz, porque não adianta você se matar de trabalhar e fazer muitas coisas e não ter realmente nenhum tipo de resultado, ficar todo o tempo aflito, todo o tempo com medo, todo o tempo ali nervoso, mas não, quando você de fato confia no Senhor, confia a sua vida nele, os seus problemas, tudo que você passa nas mãos dele, pode ter certeza que ele vai ali estar te ajudando, te sustentando, tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Que o Senhor venha tomar conta de nós, venha nos ensinar a fazer a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente para que nós venhamos saber fazer de fato, meu Deus, um plano de ação, para que nós venhamos sair do lugar, meu Pai, porque nós queremos avançar, mas nós precisamos de ajuda. Nós queremos crescer, mas precisamos da tua mão sobre nós. Que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado e que o teu poder venha a se manifestar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo de descanso, de desfrute e que você pense sobre isso, né? O que eu preciso fazer para realizar o meu objetivo? Qual vai ser o meu plano de ação, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, segunda-feira, às 6h27.